e um dos trabalhos da Roberta, nós vamos discutir depois, na segunda etapa. Então, agradeço a Roberta por aceitar participar conosco aqui desta aula. A temática ela vai abordar hoje tem relação com a nossa aula da semana passada também, é uma continuidade. Ela vai falar um pouco do papel de alguns intelectuais, o cenário dos anos 30 aos anos 50. Eu acredito que ela vai apresentar para a gente alguns resultados que ela trouxe no trabalho de conclusão de tese dela, sobre uma revista, a revista Sociologia Didática e Científica. Eu gostaria que você tratasse um pouco disso, Roberto, se for possível, que eu acho que você é uma das poucas pesquisadoras que traz essa temática em pauta, né, no subcampo do ensino de sociologia, e para a gente vai ser bastante enriquecedor ouvi-la. Então, assim, passo a palavra para você. Você tem aí em torno de 30, 40 minutos de exposição, e depois a gente abre para o diálogo. Tá bom? Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Bom dia, então, a todas e todas. Eu começo agradecendo esse convite do professor Cristiano Bodar para essa conversa hoje. É muito interessante, né, ter uma disciplina sobre o ensino das ciências sociais no Brasil num programa de pós-graduação em sociologia, algo que eu não vivenciei na minha formação na Universidade de São Paulo. A gente tem uma entrada única na Universidade de São Paulo no bacharelado, depois a gente segue para a licenciatura, e o bacharelado a gente cursa na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e a licenciatura na Faculdade de Educação. Então, a gente discutia educação na Faculdade de Educação, mas não na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Não no programa de pós-graduação em Sociologia, tanto que do mestrado para o doutorado eu migrei de programa para poder, para ser orientada pelo professor Amaury Cesar Moraes, para fazer uma pesquisa sobre o ensino de Sociologia, tá? Então, acho muito importante esse espaço de discussão aqui hoje. Na leitura dessa semana, vocês viram que no primeiro Congresso Brasileiro de Ciências de Sociologia, o Florestan Fernandes, ele inicia a sua exposição afirmando que saber se a sociologia deve ou não ser ensinada no curso secundário se colocava entre os temas de maior responsabilidade com que precisavam se defrontar os sociólogos do Brasil. Era junho de 1954, e aquele que seria considerado o perfil acabado de intelectual acadêmico, já era professor da cadeira de Sociologia 1 da Universidade de São Paulo. Ele sugeria que o ensino da sociologia no meio escolar se tornasse objeto de reflexão a partir do próprio instrumental teórico das ciências sociais. O Florestan Fernandes, ele não foi o único expoente da academia a tomar parte nesses debates sobre a sociologia enquanto disciplina escolar, e eu imagino que vocês já vêm tendo essa discussão aqui nessa disciplina. Em 1927, por exemplo, Delgado de Carvalho, que é autor de pelo menos 5 livros didáticos de sociologia, ele lecionou essa disciplina no Colégio Pedro II e na Escola Normal do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. O educador Antônio Carneiro Leão, ele é professor da Universidade do Brasil, ele criou a cadeira de Sociologia na Escola Normal de Pernambuco, que teve como titular, entre 1929 e 30, o Gilberto Freire. O Fernando de Azevedo, um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele introduziu a sociologia no currículo da Escola Normal do Rio de Janeiro, em 1928. Foi também professor catedrático de Sociologia, né, na Escola Normal de São Paulo, em 1931, antes de se tornar professor da Universidade de São Paulo, também em cadeiras relacionadas à Sociologia da Educação. Tá? Os professores Roger Bastide, da Universidade de São Paulo também, e o Donald Pearson, sobre o qual a gente vai falar hoje, da Escola de Sociologia e Política, eles estiveram envolvidos com o Instituto de Educação de Florianópolis, quando a sociologia foi elevada à disciplina do curso normal de formação de professores para o ensino primário. O Emílio Willens, que é um outro personagem sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje, ele foi professor da Escola de Sociologia e Política e da Universidade de São Paulo. Ele também lecionou no ensino secundário durante 10 anos, antes de se estabelecer no ensino superior, tá? Então, esses e outros intelectuais, eles também responderam pela autoria de inúmeros manuais didáticos, e o professor Cristiano, que é um dos estudiosos dessa área, vocês devem estar ou terão essa discussão,
e de outras obras também de difusão dos conhecimentos sociológicos. A Simone Meucci, ela listou 35 títulos lançados entre 1900 e 1945 no Brasil, sendo que desses, apenas 5 datam de anos anteriores a 1930. Então, entre seus autores, encontravam-se muitos daqueles intelectuais que lecionaram no ensino secundário e superior, além de figuras com trajetórias direcionadas exclusivamente para o magistério no ensino secundário e nas escolas normais, e que pouco ou nenhuma atuação tiveram na academia ou nas associações científicas de sociologia. A esses manuais didáticos se somam muitas outras publicações, como dicionários, periódicos especializados, traduções, coletâneas de textos, que também ajudaram a constituir esse acervo que subsidiou o ensino e a pesquisa em ciências sociais. O Emílio Willems, ele organizou o Dicionário de Etnologia e Sociologia em 1939, o Dicionário de Sociologia na década de 50, uma coletânea de textos sociológicos chamados Leituras Sociológicas na década de 40, e a revista Sociologia, essa revista didática e científica sobre a qual o Cristiano Bodaro falava aqui no começo da nossa conversa, sendo que esses dois últimos empreendimentos, a revista Sociologia e essa publicação, as Leituras Sociológicas, elas foram realizadas em parceria com o Antenor Romano Barreto, que era professor de Sociologia no ensino secundário. Tá? O Donald Pearson, a convite da Livraria Martins de São Paulo, com apoio da Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, ele dirigiu um outro projeto que resultou na tradução de 12 livros publicados entre 43 e 49 na chamada Biblioteca de Ciências Sociais. Tá? A essas produções se somam cerca de 50 textos publicados em periódicos, livros, simpósios e anais de congresso, entre artigos, planos de aula, comunicações, e temos ainda uma tese de livre docência de autoria de professores do ensino superior e secundário. Tá? Aqui cabe um destaque, então, para a revista Sociologia, que foi a primeira e, por muito tempo, a única publicação especializada nas ciências sociais no Brasil, e que, originalmente, ela foi criada como uma publicação didática destinada a docentes e alunos das escolas normais, do ensino secundário e do ensino superior. Desses 50 textos que eu citei para vocês anteriormente, entre esses artigos, planos de aula, comunicações, enfim, desses 50 textos, 40 foram veiculados nessa revista Sociologia entre 1939 e 1955, e vocês podem encontrar essa listagem na minha tese de doutorado, intitulada Sociologia do Ensino de Sociologia, tá? Os debates acadêmicos sobre a constituição de uma disciplina escolar, que eu defendi em 2014 na Universidade de São Paulo. Ainda que conhecido pela vinculação à Escola de Sociologia e Política e pelo seu caráter de difusor da produção científica das ciências sociais, esse periódico ele nasceu da iniciativa, então, de dois professores do ensino secundário, o Emílio Willems, que ainda era professor do ensino secundário, embora transitasse entre a USP e a Escola de Sociologia e Política, e o Antônio Romano Barreto, tá? E eles estavam ali naquele momento, em 1939, empenhados, então, em criar um centro de convergência das atividades escolares no que dizia respeito à sociologia. Na minha tese de doutorado, eu situei a participação desses cientistas sociais e educadores no processo de formação da sociologia como disciplina acadêmica e escolar, tentando sistematizar uma produção ainda pouco explorada sobre a didática da sociologia e os sentidos do seu ensino, que circulou, então, nessas revistas especializadas, e nessa revista especializada, na verdade, a gente está falando da revista Sociologia, e no Congresso Brasileiro de Sociologia. Eu entendia que essa história da sociologia na escola como um exemplo de como o currículo ele é fabricado em um processo social, então a gente sabe disso, né, que ele é formado de conhecimentos que são, em determinada época, em determinado contexto, considerados socialmente válidos, e nesse processo existem inúmeras forças sociais que disputam projetos, no caso, projetos de educação, projetos de currículo. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas forças sociais, então esse campo acadêmico, intelectual, os professores do ensino secundário e do ensino superior, que influiu nesse processo de constituição da sociologia como disciplina escolar, ou que produziu discursos sobre o ensino da sociologia na escola.
tá? Eu trabalhei com 3 fontes durante o meu doutorado, né, nessa sessão, nessa parte do meu doutorado. Ele não se foca apenas nesse momento, mas também no momento contemporâneo. Mas pensando ali na década de 30, 50, eu trabalhei com 3 fontes principais. Então, a revista Sociologia, principalmente os números entre 1939 e 1949, alguns textos biográficos de autores como Antônio Cândido, Florestan Fernandes, o Donald Pearson e o Emílio Willems, e com os anais do primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia, que foi realizado em 1954 em São Paulo, como vocês sabem. Cada uma dessas fontes acabou destacando preocupações específicas relacionadas a essa trajetória de escolarização da sociologia. Os trabalhos apresentados no primeiro Congresso Brasileiro de Sociologia, por exemplo, eles se voltaram predominantemente para as funções universais e científicas do ensino da sociologia, para as concepções de ensino e para o papel dessa disciplina no currículo escolar. As biografias desses autores, elas acabaram evidenciando o interesse de parte dessa intelectualidade pela formação de um campo profissional para os egressos dos cursos de ciências sociais, pela legitimação dos conhecimentos sociológicos e pela didática da sociologia. Elas realçaram especialmente as dificuldades presentes no exercício da docência por parte desses professores, que eram professores do ensino secundário, professores do ensino superior também, e a preocupação com o perfil do estudante que vinha do ensino secundário e ingressava no ensino superior. A revista didática e científica, a revista Sociologia, né, por sua vez, ela compilou uma série de propostas pedagógicas para embasar o ensino da disciplina. Tem um acervo muito importante a respeito do ensino das ciências sociais naquela época, que foi compilado, que ficou registrado na revista Sociologia. Eu pensei aqui hoje em compartilhar com vocês algumas contribuições desses professores a respeito do ensino das ciências sociais entre as décadas de 30 e 50, como eles liam essa presença intermitente da sociologia nas reformas educacionais, como eles se posicionavam diante dos programas curriculares de sociologia da época, quais os sentidos que atribuíam ao ensino da sociologia, e pensando no ensino em si, né, quais eram suas preocupações pedagógicas, como eles viam os conteúdos e estratégias de ensino que possibilitariam a difusão dos conhecimentos das ciências sociais, quais autores, escolas do pensamento eles mobilizavam em suas aulas. Então, é sobre isso que eu falarei hoje. Eu conversei com o professor Cristiano, então, a combinada que eu falarei aqui nesses primeiros 30, 40 minutos, depois a gente abre para uma discussão. Então, tendo dúvidas, por favor, anotem e a gente pode conversar mais adiante, tá? Eu vou começar com os programas oficiais, que esses intelectuais, tá? Eu estou falando aqui de professores do ensino superior, professores do ensino secundário, eles se posicionaram diante dos programas oficiais de ensino de sociologia. Os 4 primeiros números da revista Sociologia compilaram, além de artigos, resenhas e traduções, esses programas oficiais das escolas normais e do curso complementar do ensino secundário do estado de São Paulo, tá? A revista estava em São Paulo, grande parte dos seus autores eram de São Paulo, embora ela tenha acolhido produções de autores de outros estados e de outros países também, mas, assim, 80% dos trabalhos, dos autores que tinham que publicaram mais de uma vez, eram professores de São Paulo. Então, vocês verão que várias vezes eu vou me referir a São Paulo, porque as fontes estão relacionadas a São Paulo, tá? As críticas a esses programas oficiais veiculadas na revista, elas versavam sobre uma série de aspectos, entre os quais o seu formato demasiadamente extenso diante do pouco tempo que os professores tinham para cumpri-lo, não ter sido elaborado por cientistas sociais, o desconhecimento do perfil dos alunos do ensino secundário, supondo que eles tinham saberes, habilidades e competências que não possuíam, e que eu estou falando nos discursos desses autores a respeito desses programas, diziam respeito também à abordagem pouco coerente com a concepção de sociologia enquanto ciência, centrada na história da disciplina e na exposição de autores e teorias, em uma perspectiva muito mais literária do que científica. Tá? Em um artigo intitulado Como se ensina a Sociologia,
suplemento didático de 1939 da revista Sociologia, o Emílio Willems, ele partia do diagnóstico da carência de reflexões e materiais que orientassem o ensino de sociologia nas escolas, e ao mesmo tempo ele criticava esses programas oficiais da disciplina. Para ele havia uma contradição entre a pretensa disciplina científica e a abordagem proposta nos programas vinculados a uma perspectiva que ele considerava literária e não científica. Para ele, esses programas oficiais, eles propunham uma didática muito próxima ao ensino da literatura e não ao ensino de uma ciência. Eles acabavam se centrando, assim, em dados bibliográficos, em exposição de teorias e autores com interesse puramente histórico, bem como na exibição de uma erudição que pouco contribuía, segundo ele, para a compreensão dos conceitos das ciências sociais, tá? O Emílio Willems também criticava os programas oficiais de sociologia por iniciarem os cursos com a exposição de conteúdos. Para compreendê-los, demandavam conhecimentos lógicos que os alunos que eram egressos do ginásio, eles não possuíam, tá? No máximo, esses alunos, eles repetiam o que os professores diziam, segundo Willems, sem conseguirem assimilar as explicações. Havia ainda um outro fator agravante, que era o abismo entre a formação dos estudantes no ginásio e aquela que recebiam nas escolas normais e nos cursos complementares do ensino secundário. O ginásio, ele era marcado por, segundo ele, deficiências profundas que precisavam ser enfrentadas, neutralizadas ou compensadas pelos cursos de formação de professores e complementares. Essa preocupação, ela deveria, inclusive, nortear as aulas introdutórias às diferentes disciplinas, entre elas as da sociologia, segundo esse autor, tá? E aí, aqui uma abordagem um pouco, a ideia, né, de que as ciências sociais, como sendo a ciência mais complexa, presente no currículo, uma abordagem positivista até, essa visão de que a sociologia ela seria a mais complexa das ciências, ela acabava colocando os professores diante de grandes dificuldades, tá? A complexidade, a falta de tradição no currículo, tudo isso eram vistos como dificuldades para esse ensino da sociologia. Outros autores, eles demonstravam insatisfação com esses programas oficiais. O Luiz de Aguiar Costa Pinto e o Edson Carneiro, por exemplo, embora eles elogiassem aquela reforma da década de 30, conhecida como Reforma Francisco Campos, que incluiu a sociologia entre as disciplinas obrigatórias do ensino secundário, eles criticavam o modo como os programas, esses programas oficiais foram configurados. Então, eles foram entregues a pessoas não especializadas na área. Lembrando que a gente está falando da década de 30, as primeiras universidades no Brasil de ciências sociais foram criadas em 33, 34, né? Então, é uma questão, de fato, não havia especialistas para redigirem esse currículo de sociologia do ensino secundário. Então, essa era uma crítica desses autores, então, que esses programas eles foram entregues a pessoas não especializadas e que acabaram se tornando no que eles chamavam de monstruosidade científica e pedagógica, contribuindo muito para a frustração dos objetivos explícitos naquela reforma Francisco Campos, tá? Em relação às preocupações pedagógicas, parte dessas propostas contidas nos programas de sociologia, programas oficiais de sociologia e também nos artigos veiculados na revista Sociologia, elas traziam elementos da escola nova, em especial da visão de uma educação ativa, que associasse o pensamento, a ação, a atividade intelectual e a atividade prática. A própria reforma Francisco Campos, ela já continha elementos desse movimento pedagógico, bastante importante na década de 30, buscando novos métodos para modernizar o ensino secundário. Determinava, por exemplo, entre outros aspectos, que o curso complementar do ensino secundário, ele seria feito em 2 anos de estudo intensivo, com exercícios e trabalhos práticos individuais. A ênfase na pesquisa empírica, o incentivo a certo protagonismo dos estudantes, o levantamento dos seus conhecimentos prévios, um ensino mais contextualizado, ancorado na realidade, constituíram, então, assim, algumas das evidências dessas influências desse movimento pedagógico na década de 30 sobre a concepção de ensino de sociologia também impressas, por exemplo, nas páginas da revista Sociologia. O Emílio Willems,
Ele sugeria, por exemplo, discutir os fenômenos básicos da vida social por meio de fenômenos concretos. No segundo ano das escolas normais, por exemplo, ele propunha que, em vez de explicar que a educação é um fenômeno e processo social, seria preferível iniciar o estudo da sociologia educacional pelo exame de alguns processos sociais básicos que tivessem um caráter educativo. O Donald Pearson defendia o estabelecimento de canais de diálogo com os alunos e uma efetiva comunicação que passasse, inclusive, pelo professor se manter a par da teia de inter-relações e de interação social em que se processa a vida desses estudantes, considerar os conhecimentos prévios desses alunos e não tratá-los, e aqui nas palavras do autor, como uma tábula rasa na qual o professor inscreva, por assim dizer, as primeiras ideias, compreender as experiências anteriores dos alunos para ancorar nelas as novas aprendizagens e despertar o interesse para os assuntos abordados nas aulas. Vejam que eles estão escrevendo ali entre a década de 30 e 40 e trazendo questões que são muito presentes no debate pedagógico ainda hoje, muitas vezes vistas como novidades e que não são. Tá? Isso é um debate que vem já da década de 30. O Antônio Cândido, de certa forma, ele foi uma das vozes dissonantes dessa perspectiva, o que fica explícito em algumas das suas entrevistas, alguns dos seus textos, e na sua crítica ao que ele chamava de manias pedagógicas, de tornar o ensino mais fácil e atraente para os alunos, tá? Ele diagnosticava diversas fragilidades na formação dos alunos do ensino secundário, e ele via isso como professor do ensino superior na Universidade de São Paulo depois, talvez decorrentes, segundo ele, dessa pouca densidade intelectual dos colégios, então do ensino secundário, e que não passavam, segundo ele, de local de aulas, e dessa extrema facilitação que os professores, eles dispunham, davam aos estudantes. Então, essas fragilidades, elas resultariam não apenas de uma comercialização do ensino, lembrando que na época o ensino secundário ele estava predominantemente nas mãos da iniciativa privada, eram poucos ginásios e escolas de ensino secundário públicas, tá? Mas também, e para ele, e talvez principalmente, pela mania, isso que ele chamava de mania pedagógica de torná-lo sempre fácil e atraente. Um outro aspecto importante para se levantar é a ênfase desses autores na pesquisa empírica. Ao reconstituir a história da sociologia no Brasil, o próprio Antônio Cândido, ele incluía a pesquisa no tripé, ao lado do ensino e da divulgação, dos elementos que possibilitaram organizar o trabalho sociológico. Para o autor, a criação de uma mentalidade empírica teria sido justamente um dos avanços da formação da sociologia científica no país. Parte do mérito dessa difusão, dessa pesquisa empírica, ela se deveu aos trabalhos desenvolvidos na Escola Livre de Sociologia e Política, em São Paulo, tendo Donald Pearson como um dos seus protagonistas, tá? Um artigo de um professor do ensino secundário na revista Sociologia, o José Quirino Ribeiro, que ele destacava esse papel da pesquisa empírica nas aulas de sociologia. E reunia-se uma série de materiais feitos pelos alunos de uma escola normal da cidade de São Paulo. Então, segundo ele, né, tratava-se de um simples exercício escolar realizado dentro de programa e horário de classe comum, que ajudava a fornecer aos alunos a ideia da extensão que uma crença pode assumir e da diversidade de formas por que vai ela passando através das camadas sociais, tá? Entre as finalidades desse artigo, se encontrava a intenção de apontar alternativas para, com alguma facilidade, então, reunir um material diverso para tirar aquela feição puramente livresca que as aulas de sociologia costumavam ter, segundo o autor, com que acabavam resultando, assim, como se apresentando como um prejuízo ao objetivo capital da sociologia, que era possibilitar essa leitura da realidade, né, a partir do arsenal teórico, conceitual das ciências sociais. Em relação aos conteúdos, o estudo da sociologia a partir da sua história, dos seus autores e teorias,
foi muito característico do período de consolidação das ciências sociais, da sociologia no Brasil. E em texto de 1959, o Antônio Cândido, ele sugeria que uma comparação entre os programas de há 20 anos e agora mostrava como aumentou em complexidade, então, e coerência o currículo dos cursos superiores de sociologia, superada, então, isso que era visto como uma etapa inicial, de teor demasiadamente geral, apoiado, sobretudo, no estudo das teorias e da história da sociologia. Ainda em 39, o Emílio Willems, ele já fazia essa crítica em relação aos programas de sociologia, né? Ele sugeria que não se prendessem na exposição da história da sociologia, de seus autores e teorias. O Donald Pearson, ele também criticava esse ensino calcado na exposição da história da sociologia, bem como na enumeração de seus autores e teorias. A sua perspectiva, então, ela se relacionava, se coadunava com uma proposta de uma sociologia centrada na pesquisa empírica, como eu disse anteriormente. Para ele, caberia, então, orientar o ensino da sociologia no sentido de apresentar um conjunto de conhecimentos sociológicos sobre a forma de problemas de pesquisa e deixar a consideração dos sociólogos, de seu pensamento e seus trabalhos para cursos sobre a história da sociologia, designados principalmente para os estudantes graduados ou especialistas nesse campo. Não caberia trazer essa discussão para o ensino secundário ou para as escolas normais, né? Então, isso quer dizer que os autores e suas teorias, bem como a história da sociologia, não deveriam ocupar o centro das atenções de um programa de ensino, da disciplina no ensino secundário, nas escolas normais, sendo citados apenas quando eles pudessem, de alguma forma, ajudar a elucidar um problema de pesquisa ou elaborar uma formulação teórica de um problema. Tá? Na revista Sociologia, o Donald Pearson, ele manifestava essa preocupação didática numa sessão intitulada Notas Sociológicas, mostrando a sua intenção, então, de tornar essa sessão fixa na revista, no sentido de ser intelectualmente um estímulo e pedagogicamente útil para aqueles que estudavam a sociologia na educação, no que hoje a gente chama de educação básica, tá? Então, esse sociólogo estadunidense, que lecionava na Escola de Sociologia e Política, ele chegou a publicar na revista Sociologia programas inteiros das disciplinas das ciências sociais que ele ministrava, com essa perspectiva de compartilhar propostas com outros professores e com outros pesquisadores. A respeito dos métodos, das estratégias e dos materiais de ensino usados pelos esses autores. A especificidade no ensino da sociologia na escola, ela foi abordada por alguns autores nas páginas da revista Sociologia. O Emílio Willems, em uma nota de rodapé na revista, ele lembrava que nas escolas superiores, onde se formam especialistas, o ensino deve seguir diretrizes diversas daquelas praticadas nas escolas normais e nos cursos complementares. Vejam, assim, essa preocupação com a transposição didática, que o ensino na educação básica não deveria ser a mera transposição daquele ensino praticado no ensino superior. O Antônio Cândido, ele foi mais longe, ele sugeria que a sociologia, ela poderia ser estudada, dependendo do seu lugar no sistema de ensino, como um ponto de vista, como uma técnica social ou como uma ciência específica, e por meio de métodos diferentes, como o que ele denominava como os histórico-lógicos e os diretos. Nas escolas normais, para ele, seria mais conveniente estudar a sociologia como um ponto de vista, né? Ou seja, como uma visão da história e da civilização para interpretar um meio social e os problemas que ele chamava de problemas de ajustamento das crianças e dos jovens a essas sociedades. Diferentemente da abordagem nos cursos de filosofia, em que seria enunciado como uma ciência específica dos fatos sociais. O Antônio Cândido, ele também procurou alternativas para o ensino da sociologia, lembrando que o Antônio Cândido foi um cientista social formado pela Universidade de São Paulo, que mais tarde se dedicaria e ficaria famoso pelos estudos literários, e ele era, desde 1942, assistente do Fernando de Azevedo
na cadeira de Sociologia na Universidade de São Paulo. Quando ele assumiu esse cargo, no qual ele tinha como companheiro Florestan Fernandes, ele se viu imerso em uma série de dilemas sobre as atividades de ensino que abrangiam desde as críticas aos critérios e os métodos do próprio mestre, do Fernando de Azevedo, e ao sistema vigente, até a busca de alternativas para a docência em um contexto de pouco prestígio das ciências humanas e do que ele considerava como uma insuficiência de formação básica dos estudantes. O artigo apresentado pelo Antônio Cândido no simpósio sobre o ensino de sociologia, que é um conjunto de textos, são 5 textos que estão no volume de 1949 da revista Sociologia, ele evidenciava, de certa forma, assim, algumas dessas preocupações, chegando, inclusive, a propor alguns caminhos para o ensino da sociologia. Como Emílio Willems, que criticava a prática de exibir erudição dos professores, o Antônio Cândido ele também falava contra o que ele chamava de um pedantismo sociológico. Tá? A respeito desses problemas que já foram listados a respeito dos programas oficiais, o Emílio Willems, ele enfatizava que o professor possuía uma certa liberdade, deveria possuir uma certa liberdade didática para organizar os conteúdos, selecionando e definindo uma ordem, a ordem mais adequada para abordá-los, tá? Tendo em vista a impossibilidade de esgotá-lo em sua extensão, visto que esses programas, eles eram, como eu disse anteriormente, muito extensos, sobretudo no curso complementar do ensino secundário, e o perfil dos estudantes que vinham do ginásio, com essas sérias lacunas de aprendizado, o Willems, ele sugeria algumas estratégias para lidar com os programas oficiais de ensino. Leituras rápidas, como dos textos disponibilizados na revista Sociologia, numa seção chamada Casuística Sociológica, elaboradas justamente com essa intenção de fornecer material para o ensino da sociologia no ensino secundário, para exemplificação e análise suplementar, desenvolvimento de forma concisa do programa oficial, enriquecendo com tópicos para discussão em classe, questionários, sugestões e planos para aulas suplementares e trabalhos de pesquisa. Né? Um outro aspecto que é bem interessante quando a gente pensa a revista Sociologia é que, embora, assim, a gente, sem dúvidas, né, a sociologia francesa, ela esteve presente na formulação das ciências sociais no Brasil, e pensando na revista Sociologia, então, nas páginas da revista, na forma de artigos, de resenhas, e até corporificada nos programas oficiais de ensino, mas não só de sociologia francesa, esses programas e proposta para o ensino das ciências sociais se alimentavam. Em 1939, ainda na seção Fatos e Livros da revista Sociologia, trazia comentários que davam notícias, por exemplo, sobre a sociologia alemã, sobre a sociologia brasileira na França, sobre o Malinowski. Então, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a revista Sociologia, ela trazia informações sobre a difícil, e a gente está falando de 1939, sobre a difícil situação dos intelectuais judeus e da própria sociologia na Alemanha, apontava que a sociologia alemã, ela tinha entrado em uma fase de agonia, em que os dirigentes dessa nova Alemanha, então, haviam considerado a disciplina como uma ciência dissolvente, substituindo por uma filosofia social oficial. Então, assim, destoando em parte dos manuais didáticos da época, que pouco atentos para essa produção nacional, os textos reunidos na revista Sociologia, eles demonstram essa preocupação em manter o leitor atualizado no que se produzia no Brasil e na América Latina também, tá? Então, se esses programas oficiais do ensino secundário das escolas normais pouco contemplavam uma sociologia brasileira, os artigos da revista Sociologia, eles abriram espaço para essa sociologia escrita pelos brasileiros e sobre o Brasil. Passavam, por exemplo, autores como Silvio Romero, Pontes de Miranda, Fernando de Azevedo, Delgado de Carvalho, e no terreno da sociologia aplicada, Alberto Torres, Oliveira Viana, Arthur Ramos e Gilberto Freire. Tá? No primeiro volume da revista Sociologia, ela publicou títulos como Sociólogos Brasileiros e os Estudos dos Sociólogos no Brasil, e mais recorrente ainda foi a alusão à sociologia desenvolvida em países da América Latina,
tendo, inclusive, autores argentinos publicando na revista. Então, tinha essa preocupação de não simplesmente importar o que era produzido na Europa, nos Estados Unidos, mas de dar visibilidade para aquilo que era produzido no Brasil. Tá? Eu poderia falar aqui sobre alguns sentidos atribuídos ao ensino da sociologia, ou também sobre essa visão dos autores a respeito dessa intermitência da sociologia no ensino secundário, mas eu acho que eu vou me alongar demais. Eu sei que esse é um debate que eu já vi que vocês começaram na semana passada, ou nas outras semanas, com o professor Alexandre Fraga. Então, ele falando ali que muito dessa história da sociologia é contada a partir desses marcos legais, então, né, essas idas e vindas da sociologia no currículo. Eu tentei me afastar um pouquinho disso, mas esses autores, eles também se posicionaram em relação a isso, mas eu posso falar sobre isso em outra ocasião, vocês terão contato com esse material. Eu acho que eu já estou me alongando aqui nessa exposição, mas eu só queria que, concluindo, né, justificar um pouco, assim, por que essa retomada na minha pesquisa dos estudos realizados na década de 30 e 50, tá? Então, essa retomada desses debates travados nessa primeira metade do século XX, ela se justificava pela constante menção na produção acadêmica mais contemporânea, pensando na década de 90 para cá, aquele período como sendo um contexto de profícuo envolvimento dos intelectuais com o ensino da sociologia. E, de fato, sim, os materiais compilados nesse trabalho, na minha tese, por exemplo, eles acabam, e em outros trabalhos também, eles acabam confirmando essa proximidade desses educadores, desses cientistas sociais, com as discussões em torno da trajetória de descolonização da sociologia. Porém, né, então, a despeito desses textos que circularam nos periódicos especializados e eventos científicos, a produção dos manuais didáticos, enfim, é necessário, assim, a gente relativizar esse interesse dos intelectuais pelo ensino da sociologia, tá? Isso porque, embora ele tenha estado presente nos discursos desse circuito mais especializado das ciências sociais, em parte da educação, extrapolando o ambiente escolar, a temática, ela não chegou a interagir com uma agenda de pesquisa, tampouco, né, e formar, então, um subcampo investigativo autônomo. Uma exceção é feita a tese de livre docência do professor Luiz de Aguiar Costa Pinto, mas com essa exceção, os demais trabalhos, eles acabaram desempenhando um papel, de certa forma, político e militante, de demarcar essas posições no debate e de legitimar ou criar um papel social para os cientistas sociais naquele período de institucionalização da sociologia no ensino superior. Então, esses trabalhos, eles não compuseram propriamente um projeto investigativo ou uma potencial agenda de pesquisa no interior das ciências sociais, muito embora não lhes faltasse, assim, fundamentação teórica e um explícito diálogo com a literatura sociológica. Tá? Eu concluo a minha fala por aqui e acho que a gente pode abrir para um diálogo agora com o grupo.